E quando chegou no refrão da música, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje. E no dia da célula, ele não conseguiu comparecer, ele precisou ajudar um casal que tava passando por um problema. E aí, eu tava na rua, liguei pra Stephanie, minha esposa, falei, olha, pode cancelar a célula, o pastor não vai conseguir. Avisa o Léo, né, que é o nosso amigo. E ela ligou pro Léo pra avisar. E o Léo falou pra minha esposa, olha, eu conheço uma pessoa que eu posso levar pra dirigir a célula, uma mulher ali de Deus. E a minha esposa não cancelou a célula, sem me avisar. Conduzida ali pelo Espírito Santo também, acredito que sem saber o que estava acontecendo, a gente fez a célula. Então, quando eu cheguei em casa, tinha 7 pessoas na minha casa. E eu abri a porta, assim, já entendi que ia rolar a célula, né? E eu olhei pra Stephanie muito brava, assim, já com aquele olhar, tentando já falar o que eu queria falar pelo olho, né? Tipo, como que você colocou esse pessoal na minha casa? E aí, eu falo que toda mulher tem um poder que eu não entendo como isso, mas ela consegue, qualquer situação ela inverte e o cara sai como errado, né? E a minha mulher é muito boa nisso. E eu lembro que eu entrei olhando pra ela com aquela cara e ela perguntou, você não vai falar pra eles que você não quer fazer a célula? Jogou pra mim, sabe? E eu falei, claro que eu quero fazer a célula. Fiquei com vergonha. Então eu concordei com ela que ela conseguiu fazer. Olha aí. E aí, a gente iniciou ali essa célula. Eu lembro que eu peguei a JBL, o som, né? E eu era bem ignorante, assim. Eu virei pra a mulher que ia levar a palavra e falei, olha, já que a casa é minha, eu que vou escolher o louvor. Falei assim pra ela. Ela, tudo bem, seu Jota. E aí, a gente fez aquela roda ali e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu não lembrava quando eu era criança. Que é aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar essa música, todo mundo fechou os olhos ali. A gente estava em 7 pessoas. E eu comecei a sentir algo diferente naquele dia. Eu não sabia que isso era a presença de Deus, né? Mas foi algo que eu nunca senti daquela maneira, nem nesses outros dias agora. Mas eu comecei a sentir como se eu pudesse ilustrar isso, era como se fosse uma barrinha preenchendo, assim, sabe? Como se fosse uma coisa me enchendo desde os meus pés. E eu comecei a sentir essa sensação, uma paz que eu nunca tinha sentido. E por um momento eu comecei a desconectar-se do que estava acontecendo ali. E o louvor foi crescendo, eu sentindo aquilo, eu tava gostando. E quando chegou no refrão da música, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu pude ter o prazer de ouvir a voz, não na minha cabeça, uma voz no meu ouvido dizendo, finalmente você deixou eu entrar. E isso aconteceu, eu abri o olho assustado, eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu senti uma paz naquilo que eu tinha ouvido, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E todo mundo continuava ali de olho fechado, e só essa mulher que tinha ido levar a palavra pra gente, ela me olhava como se estivesse entendendo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu fechei o olho de novo e na minha cabeça falei, olha, eu não vou contar pra ninguém o que aconteceu, deve ser coisa da minha cabeça. Mas é aquilo, quando acontece algo que você tem certeza que é Deus, você não quer acreditar, sabe? Não é possível. E antes de começar a palavra, ela veio até mim, pegou na minha mão e falou, olha, eu fui em várias células, culto nos lares, durante esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. Eu falei, amém. E ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou, olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim. Uau.